Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Deixa essa folha aqui, senão eu levo embora. Aí o pessoal fica perdido depois. Irmãos, eu vou falar um pouquinho ainda sobre a nossa série, Confissões. E cantamos que queremos adorar a Deus de todo o coração. Então, quanto mais a gente se despoja do pecado, mais com o nosso coração adoramos a Deus. E a ideia é justamente isso. E temos aqueles que pecam e ainda dizem assim, não, eu sou assim mesmo e pronto. Mas num sentido de orgulho de si mesmo, naquela pecaminosidade. E depois que quer adorar a Deus de todo o coração. Complicado isso. Eu lembro de um trecho de uma poesia de Cleide Canton que diz assim, sinto vergonha de mim, e impressiona como que verdades espirituais, vez por outra, pingam aí na cultura comum. E eu acho fantástico isso, creio que é uma misericórdia de Deus em comunicar com toda a humanidade. Abre aspas, dizendo assim, sinto vergonha de mim por ter feito parte de uma era que lutou pela democracia, pela liberdade de ser e ter que entregar os meus filhos simples e abominavelmente, Jesus, trava-língua, a derrota das virtudes pelos vícios, a ausência da sensatez, o julgamento da verdade. Aí começa, que eu acho legal essa parte, diz, a negligência com a família, a célula máter da sociedade, a demasiada preocupação com o eu feliz a qualquer custo, buscando a tal felicidade, em caminhos eivados de desrespeito para com o seu próximo. Bate com o que a Bíblia diz, não bate? Esse é o caminho. Notem aí a negligência com a família, a célula máter da sociedade, a demasiada preocupação com o eu feliz a qualquer custo, buscando o quê? Aquela felicidade, aquele orgulho demasiado com a preocupação com a minha tristeza umbilical, individualista, autocentrada, mas nada com os que estão em volta, e continua em caminhos eivados de desrespeito com o seu próximo. Irmãos, esses posicionamentos aí ganharam tamanha expressão cultural hoje, que pessoas em seus caminhos eivados, como diz a poetisa aí, pervertidos, esses caminhos maculados, poluídos mesmo aí, declaradamente ostentam aí a sua bandeira de degeneração nesse assunto, e diz assim, olha, sou assim mesmo e ponto final. É mais ou menos como se fosse um título dessa mensagem mesmo, o orgulho de si, olha, sou assim mesmo, e daí? E muitos tendo esse pensar corrompido como algo virtuoso e até mesmo meio justificado das injustiças que eles mesmos fazem. E nós não queremos isso. E a ideia é justamente buscar uma purificação do nosso coração para adorarmos a Deus. E tais pensamentos aí devem ser limpos da nossa alma. E o objetivo é glorificar a Deus. Com isso, como é que pode ocorrer? Ocorre com a gente levantando a palavra aqui, exortando vocês, advertindo, às vezes consolando, às vezes auxiliando em alguma coisa. Esse é o papel da igreja, esse é o papel dos pastores, é o papel do aconselhamento. Em uma recente pesquisa num aconselhamento aí, de um centro de aconselhamento bíblico, notou que a maior parte dos irmãos da igreja acham que quando vão conversar com o pastor, ou que vão ter que fazer uma visita ao gabinete pastoral lá, tudo tem relação exclusivamente com um puxão de orelha. E nem sempre é assim, irmãos. Às vezes conforme 1 Tessalonicenses 5,14, vocês vão ver, irmãos vão chegando assim, buscando um conselho numa decisão profissional, num aconselhamento bíblico, questões familiares, posicionamentos empresariais. Muitos são instruídos realmente, consolados, confortados, auxiliados, discipulados, e eu vou digo isso aí, e poucos são os que realmente lá dentro tive que exortar. Poucos são. E a ideia é lavar a nossa vida, purificar, porque às vezes vocês carregam fardos que são pura mentira do mundo. E tudo isso é para que os nossos irmãos vivam o quê? De uma forma digna, de uma forma que
honra, de uma forma que glorifica ao Senhor com o nosso estilo de vida. E isso vai acontecer como? Repito, sendo advertido, sendo confortado, sendo consolado, sendo auxiliado. Ninguém aqui dentro é perfeito, nem esse que está falando, nada, ninguém é perfeito. A corrupção do pecado vai invadindo o nosso interior, o nosso ser aqui, e vai prejudicando de alguma forma todos os relacionamentos. A maior expressão do pecado está na forma relacional, sua com Deus e sua com os homens. Por quê? Porque isso é o que o pecado faz, estraga todos os relacionamentos. Então, buscando aí nessa exposição bíblica aplicada aí de Deus, da palavra, a gente vai combatendo essas mentiras do mundo espirituais da palavra de Deus. E eu espero que muitos dos que estão nos ouvindo aí, deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Isso é Efésios 5,18. E aí, isso aí não tem nem a ver com Deus. Deus anuncia a palavra e o deixem-se é vocês. Deixem-se ser, como diz a palavra aí, lavados pela água purificadora da palavra do Senhor. Vocês vão ver isso em Efésios 5,26. É verdade que a gente é salvo, mas é salvo pela graça. Pela graça, isso tem que ficar bem claro, e nunca por perfeição alguma. A justificativa para a gente entrar no céu nunca estará no nosso caráter, nunca estará na nossa conduta, nunca estará na nossa perfeição. A nossa entrada no céu nada mais é do que um ato da bondade de Deus, em um ato judicial ali do Senhor, certo? Em Cristo Jesus. Romanos 5,1 diz assim, olha, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus que deveria cair sobre nós, foi derramada sobre um representante perfeito da raça humana, que é o segundo Adão, o perfeito realmente Cristo. E agora, a mesma graça que nos salvou, que nos deixou e permitiu a gente entrar no céu, vai nos dando força para sermos cada dia mais conforme a imagem desse Jesus Cristo que nos salvou. Então, num primeiro ato, a salvação é, tudo bem, você pode entrar no céu. Num segundo, agora seja como o meu filho. E o propósito dessa série é justamente a confrontação da nossa vida com o que Deus espera de nós. Isso chama santificação. É purificar o nosso coração. E após o entendimento seu dessas questões e o aceite ali de Cristo como Senhor e Salvador, há um molde esperando todos nós aqui como igreja, como indivíduo, uma tarefa a ser cumprida, um objetivo que temos que buscar. E isso foi nos deixado. João 17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação só tem um meio, irmãos, aí, pela palavra do Senhor. A palavra é a verdade. Como podemos acertar no que Deus quer de santificação se a gente nem conhece a palavra e nem quer ouvir, ou fazemos pouco caso dela? Você quer aprender a operar um aparelho, mas sem ler o manual. Eu sei que isso não acontece com vocês, né? Todo mundo lê o manual de instruções, não é isso? Por que vocês estão rindo? Não entendi. Tá bom, irmãos, eu também não leio. Vocês achavam que eu lia, né? Eu não leio. Já li. Quando é adolescente a gente lê tudo isso. Mas a Bíblia não pode deixar de ler. É o manual do fabricante. Então, o que eu queria hoje, limpar e purificar o nosso coração, e a gente realmente falar, Senhor, olha, eu quero te adorar de todo o coração, então vamos ter que despojar do nosso pecado. E a ênfase que eu queria dar hoje é justamente sobre o orgulho que a pessoa tem de si. Sabe aquele, olha, eu sou assim mesmo, e daí? Mas de uma forma pecaminosa. Sou assim mesmo, libertino, e daí? Eu sou assim mesmo, sou um teimoso, e daí? Ou até no aspecto familiar, olha, eu sou assim mesmo, eu não ligo para a família. Ou eu sou assim mesmo, errou comigo, eu conto para todo mundo. Ou, olha, dentro da mesma família, errou comigo, eu zombo mesmo, eu sou assim mesmo.
Isso são coisas que vamos combater aqui. E o primeiro aspecto é justamente esse orgulho da libertinagem, onde o mundo se orgulha disso e levanta essa bandeira e por vezes quer oprimir realmente como se tivéssemos, olha, envergonhem-se das virtudes. Você é um bobão, como é que você age assim? Mas a questão é quando crentes em nosso meio assumem para si essa mesma postura mundana, achando que está tudo certo. E aí vem, olha, tudo bem, são novos tempos, sei, eu faço mesmo. Isso vai acontecendo na frente do pastor, na frente dos pais, na frente da igreja, entre irmãos e etc. Isso vai ganhando profundidade. Irmãos que parece que não escaparam, como a Bíblia diz ali, das contaminações do mundo, com declarações que demonstram que estão completamente enredados e por elas dominados, como se não houvesse um suporte ali do Espírito Santo para sair daquela antiga natureza. Ah, você não entende, você é mais forte do que eu. Ah, são muitos anos, ainda não me libertei. E tudo isso dito não como um pesar, sabe, irmãos? Não com lágrima, nem com tristeza, mas com justificativa ali de libertinagem. Querendo justificar, não há um arrependimento. E libertinagem aqui é uma vida sem consideração alguma, com o temor de Deus. Como um certo israelita e uma midianita, que eu vou contar para vocês, em Números 25, de 6 a 8. Um israelita lá trouxe para casa uma mulher midianita, isso aonde? Na presença de Moisés, de toda a comunidade, que estava chorando justamente à entrada da tenda do encontro. E presença de Moisés e na presença de toda a comunidade. Isso era feito aonde? Na frente de todos. Não é diferente dos dias de hoje. Uma atitude realmente de petulância. Olha, faço mesmo e ninguém tem nada a ver com isto. Este é o estágio zombador. Na citação ali de Rui Barbosa, são aqueles que vivem, abre aspas aí, a riça da honra, né? Ou da altivez, sei lá. E eu percebo que cristãos hoje inclusos, nessa mesma palavra aí da poetisa Cleide Canton, esse povo chamado varonil, enveredar pelo caminho da desonra. Povo santo, irmãos, e às vezes está dizendo, está tudo certo, é assim mesmo, é o nosso jeito, é a cultura hoje. O que importa é que estamos, o quê? Felizes. E tudo isso apesar do pecado. Provérbios 21, 24 diz assim, o vaidoso e arrogante chama-se zombador, ele age com extremo orgulho. O zombador no livro de Provérbios, irmãos, é aquela pessoa que é de difícil recuperação, praticamente irrecuperável. Ele avançou ali do estágio do erro inocente para aquele declaradamente errado, lançando ali no rosto de todos a sua declaração, olha, eu sou assim mesmo, e você não tem nada a ver com isso, caio assim mesmo, o problema é meu, e daí? Esse é o estágio do zombador que a gente vai entender em Provérbios. E 2 Pedro 2, de 20 a 22, diz, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, e estão em pior estado do que no princípio. E no versículo 21, teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o verdadeiro, que é verdadeiro provérbio, o cão voltou ao seu vômito, e ainda, a porca lavada a revolver-se na lama. Notavelmente aí, irmãos, dizendo, olha, novamente enredados, dominados,
A pessoa diz que assume publicamente, de forma extensiva, notória, o seu status ali de pecaminosidade naquilo, e até mesmo com um ar de superioridade. Já notaram hoje como o pecado é superior? E voltando ainda para Números 25, de 7 a 8, diz assim: quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, ou seja, quando ele viu aquela cena, aquela coisa acontecendo, aquela ação, aquele episódio orgiástico que ia acontecer publicamente, pegou a mulher ali, passou na frente de Moisés, todo mundo sabia o que ia acontecer, da multidão. O que Finéias fez? Ele curtiu. Ele ficou quieto, dizendo: não, isso não tem a ver comigo, não é comigo. Não, eu não sou líder, por que eu vou fazer isso? Ou, acaso em seu interior disse a si mesmo: olha, eu queria fazer o mesmo, só que eu não tenho coragem, que o mundo está fazendo? Não, ele apanhou uma lança, o versículo diz, e seguiu o israelita até o interior lá da tenda, e atravessou os dois com a lança, o corpo do israelita e da mulher. E aí cessou a praga entre os israelitas. Tenham o zelo de Finéias em relação ao pecado. Não é brincadeira. Use aí as lanças que a gente tem hoje, que são a palavra de Deus, que é afiada como uma faca, né, que a Bíblia diz em Hebreus 4:12, e que vai penetrando profundamente e julgando os nossos pensamentos, as intenções ali do coração. Não seja como o mundo, que, olha, não como um israelita, ou como os perdidos da comunidade. Irmãos, sejam agressivos com seus pecados pessoais. Não brinca com eles, não. Vivemos em um tempo em que as coisas estão aí tão pecaminosas quanto antes. Não piorou. 2 Timóteo 3, de 2 a 3 diz: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, ou seja, tendo uma opinião própria excessivamente boa, positiva, elevada sobre si mesmo. E o verso continua: arrogantes, ou seja, que se comporta com superioridade, ostenta ali as suas próprias qualidades diante de todos. E o verso continua: blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. E muitas das vezes aqui dizendo: olha, eu não pedi para nascer, porque não há gratidão, né? Nesse caso de ingrato com os pais. Todos lhe devem algo, e aí exigem os seus direitos no máximo, mas o dever é a coisa mínima a ser feito. Ímpios aqui, ou seja, não sujeitos ao temor de Deus. E no verso 3 vai continuando: sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Irmãos, já chegou ou não chegou nisso? O sociólogo americano Jeffrey Arnett, em um artigo da Time, comenta sobre a tendência dos adultos hoje, tá? Ele diz assim: a maturidade tardia é um fenômeno social novo, que permite que, presta atenção nas palavras, americanos egoístas tenham ainda mais tempo para focar em si mesmos, sem assumir a responsabilidade por nada. Esse cara não é crente, irmãos, é um jornalista, sociólogo. Esse é o único momento da sua vida em que não são responsáveis por ninguém e não devem satisfações a ninguém. Então eles têm a maravilhosa liberdade de focar em suas próprias vidas e se tornar o tipo de pessoas que querem ser. Isso é o quê? Se não significando o que a gente acabou de ler, sem amor pela família. Eles não amam ter família, eles não amam a família. Ter a família, irmãos, é amar gente. Eu tenho que falar gente, né? Hoje. Senão alguns diriam: não, bicho também, pastor. Sendo que amar pessoas envolve doar-se ali de forma pessoal, tem preço. E ainda afeta
fortemente todos os nossos interesses pessoais, sendo ali realmente sacrifício, cruz, uma oportunidade maravilhosa de aprendizado para redução do egocentrismo e aproximação da imagem de Cristo. Envolver-se em família é isso. A geração atual tem mamãe e papai, não como um relacionamento digno de honra, mas realmente ali como um network, uma rede de contato com fins ali de obtenção de vantagens pessoais, financeiras, preguiçosas e egoístas. E o relacionamento compreendido ali como uma coisa contratual, sabe, utilitarista, é uma vantagem ficar com papai e mamãe, então vou ficar. Aí os pais entram no network como úteis patrocinadores para o alavancamento ali dos preciosos desejos egoístas deles. Não, se o pai não ajudar, como é que vai fazer? E aí são muitas das vezes filhos desonrosos, cobradores emocionais, vitimistas, que nada mais são que, traduzindo aí as palavras do primeiro vitimista do mundo, que eu conheço, biblicamente falando, o nome dele é Adão. E ele disse assim: a mulher que tu me deste, pai. Assumiu a culpa? Não. Pai, foi o Senhor quem criou, foi o Senhor que inventou, foi o Senhor que me fez, o Senhor que fez, eu não pedi nada. É assim, irmãos, que está ali, a ideia todinha daquele texto é isso. Ainda em 2 Timóteo 3,3 diz: arrogantes, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Eu lembro de Judas 1,4, que vai dizer assim: olha, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente aí no meio de vocês. Estes ímpios transformam a graça do nosso Deus em libertinagem, negam Jesus Cristo, o nosso único, soberano e Senhor. Infiltram-se dissimuladamente, irmãos. Entra mesmo ali. Parece, mas não é. Usam palavras que são de crente, vestem-se como crentes, mas são ímpios. A rebeldia e a contínua desobediência desses vai ter a paga. O Senhor vai cobrar isso, terá a sua paga. E hoje isso está nas redes sociais, está em todo lugar. Cuidem-se. E ainda tem na questão o orgulho da teimosia. Sou assim mesmo, falo mesmo, eu não engulo sapo, quando encasco com algo, não arredo o pé. Já ouviram isso? E tudo sobre a plataforma do sou assim mesmo e daí ainda. Há aqueles ainda que são teimosos até com Deus, irmãos. O orgulho da teimosia se evidencia ali quando o seu desejo pessoal, a sua proposta não foi atendida. E aí, qual a sua reação? Seja diante dos homens, seja com Deus, como é que você vai reagir? Jonas 4,9 tem uma historinha dizendo: mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele: sim, eu tenho. Estou bravo mesmo. É isso aí. E daí? O orgulho da teimosia, irmãos, quando a vida, pessoas, ou até mesmo Deus, não atendendo os desejos pessoais e não agindo conforme o planejamento ali do seu pensamento, como gostaria que fossem, agindo e pensando exatamente como Jonas, fala: olha, é isso mesmo, eu estou furioso a ponto, e o texto continua, de querer morrer. Querer morrer, como Jesus mesmo nos mostrou, né? Sabemos que do pensar vem o quê? A ação. E é assim as pessoas, como a vida não acontece, Deus não faz, os irmãos também não realizam, dá uma raiva a ponto de querer morrer. Tem também a teimosia no ambiente profissional.
Tito 2:9 diz: ensine os escravos, hoje seriam os funcionários, né? Se você tem um superior, a se submeterem nessa humildade, em tudo aos seus senhores. E aí que está uma palavra, procurem o quê? Agradá-los. Irmãos, é isso mesmo, sim, agradar, mas agradar no limite do temor do Senhor. Quem? Seus superiores devem ser como? Não sei, mas você tem que buscar agradar os seus chefes, ao limite do temor do Senhor. E o versículo diz assim: a não serem respondões, mal criado, mal educado, indelicado, grosso. Versículo 10: a não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. Uma lealdade rara hoje. E aí tudo tem um propósito. Lembra que eu falei que o propósito é glorificar a Deus com as nossas ações? É Deus que vai ser glorificado. Eu vou fazer isso, vou ser promovido? Não, bestalhão, não é isso. A ideia é que Deus seja glorificado com as suas ações. E aí continua: para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Isso faz parte do Evangelho, as suas ações aqui. Atraente ao ensino de Deus. Então, a sua forma respondona, mal criada, teimosa, pode atrapalhar a atratividade que a palavra de Deus tem. Assim como um vidro sujo vai borrar a beleza do que está lá do outro lado, embora o que está do outro lado é belo, mas aquela vidraça suja compromete a apreciação da verdadeira beleza do que está do outro lado. A sua alma, o seu interior está limpo, a ponto das pessoas olharem através e falar: que coisa linda isso aí, eu quero isso para a minha vida. Não é você, é o Evangelho que as pessoas querem. Você está embelezando, aformoseando, adornando com as suas ações a doutrina de Deus? O Evangelho do nosso Senhor? A sua conduta faz as pessoas falar: eu quero esse Cristo que você segue. Tem também os teimosos no ambiente familiar. E aí, os orgulhosos dizem assim: olha, meu amigo, eu sempre fui considerado a ovelha negra da família. E fala com um orgulho violento. Em tom orgulhoso: você não me conhece, você não sabe do que sou capaz. Levítico 19:3 diz: respeite cada um de vocês, a sua mãe, o seu pai. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Para quem não compreendeu isso aqui, antes que questione realmente qual é a razão ou motivo diante dos pais que você tem, ou tiveram realmente aí, de problemas, o que Deus está querendo dizer: olha, o motivo de você honrar pai e mãe é que eu sou Deus. Não sei se você concorda com isso ou não, não importa. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu não obedeço meu pai porque ele quem? Deus? E aos pais aqui, descansem, porque todo ato de rebeldia contra vocês, num primeiro instante, compreendam isso, é um gesto, é um movimento de agressividade contra Deus, e Deus toma as suas dores. O respeito aos pais, principalmente aqueles que estão sobre o mesmo teto, inclui não somente a atenção ali às ordens, os desejos, os conselhos, mas também o cuidado que eles necessitam, com aquelas necessidades que os pais têm. Então, cuidado com as necessidades dos seus pais. Marcos 7, de 10 a 12, Jesus diz assim: pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe qualquer ajuda que poderiam receber de mim,
é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês os desobrigam de qualquer dever para com seu pai e a sua mãe. Jesus aqui reprova os mestres das leis, certo? Eles eram homens que já não moravam com seus pais, mas que, tendo ali condições financeiras e materiais de ajudá-los, não faziam, e tinha uma justificativa, dizendo que a coisa era consagrada a Deus como desculpa, então não precisava fazer nada em relação aos pais. Então vamos supor que tivesse uma enxada em casa. O que o mestre da lei fazia? Tinha uma enxada em casa, e aí chegava o pai depois: ô filho, empresta essa enxada. E aí o mestre da lei consagrava tudo que tinha dentro da casa dele, e quando consagrava não podia emprestar, porque era de Deus, entendeu? Falou: pai, eu não posso emprestar essa enxada porque é corbã. E aí o pai tinha que pegar a enxada emprestada em outro lugar. Isso acontece, irmãos. Então ele dá para não ajudar os pais. Não posso, porque é corbã, já consagrei. Por que eu tenho que cuidar dos pais? Por que eu tenho que dar atenção? Levítico 19:3 diz isso, porque eu sou Deus, Deus falou. Honra, cuida. Também alerto para discrição com faltas familiares, tá? Noé errou feio na bebida, eu sei. No particular, estava lá, dentro da sua tenda, ele errou, dentro da tenda dele. Em Gênesis 9:23-24, diz assim que Sem e Jafé, quando viram aquilo, pegaram a capa, levantaram sobre os seus ombros, e andando de costas para não ver a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito. Olha só a descrição aqui. Mas há aqueles que desqualificam os seus pais, desqualificam os pais aos seus amigos, os desqualificam genitores aos seus vizinhos, publicam o erro. Há os que publicam o erro dos pais, às vezes nas falhas, na internet. E aqui o simples erro, irmão, o simples fato de dizer aos irmãos, quando você foi ver lá no versículo 24 dessa história, já foi um erro do irmão mais novo, o caçula. Vou contar lá a vergonha que o pai fez. Que a ideia era difamar, típico do orgulho. Abacuque 2,15 diz: ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando com o seu furor, até que ele fique bêbado para contemplar-lhe a nudez. Não havendo aqui razão alguma para arrependimento, certo? Do interior verdadeiro aqui, vai se agravando tudo, tornando-se cada vez mais as pessoas difamadores dos seus pais. E aí eu estou linkando isso justamente com Cã, que quis difamar o pai. Difamando hoje como se fosse nas redes sociais, aos amigos, aos parentes, àqueles que não viram de perto o contexto do que estava acontecendo. No versículo 25, maldito seja Canaã, escravo dos escravos será para seus irmãos. Gênesis 9:25. Discrição, falta de uma completa discrição. E ainda tem a zombaria, zombador, do que já vemos aí do livro de Provérbios, que é o agravante da tolice e da inocência. É quando o cara eu caio mesmo, e daí? Provérbios 30:17, os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência da mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhos do abutre. A promessa aqui diz que para que prolongue os seus dias, a ideia. Não é uma garantia todo indivíduo, certo? Mas a rigidez lá de honrar pai e mãe demonstra o quanto Deus é zeloso com isso. E estava garantindo a prosperidade da nação, tanto da nação como o indivíduo. Quando a gente vai lá para honrar pai e mãe, a ideia era essa, para que te prolongue os teus dias na terra. Certamente todos aqui são filhos, é impossível alguém aqui não ser filho. E ainda que vocês tenham alguma dificuldade com os seus pais, sei lá, eu vou dizer para vocês que
os pais de pessoas, tá? Têm um lugar especial aos olhos de Deus. Mesmo os falhos. Sabe por quê? Por simplesmente serem pais. Ah, você não conhece meus pais. Eu digo, nunca houve pai perfeito. E nunca haverá um filho perfeito nessa terra. São relacionamentos imperfeitos. Só houve um pai perfeito, tá certo? Deus. E um filho perfeito, que foi quem? Jesus. Eu sei que vocês não são nenhum destes, certo? Então tem um bando de imperfeitos a partir de mim mesmo aqui. E então a gente tem que vestir ali o manto da humildade na nossa vida e admitir que somos pecadores e devemos nos relacionar com graça, misericórdia e perdão. Concluindo, irmãos, há aqueles que possuem o verdadeiro orgulho ali da libertinagem, da sua rebeldia, há aqueles que têm um verdadeiro orgulho da sua teimosia profissional, há aqueles que têm o orgulho da sua teimosia e a sua obstinação no ambiente familiar, sem cuidado algum com seus familiares, age muitas das vezes com zombaria, orgulhando realmente, olha, eu sou assim mesmo e daí? A libertação disso acontece quando você é confrontado com a palavra e se arrepende e é quebrado pela palavra, então isso torna-se o início da transformação interior. Então comece a pensar, será que você não age assim de alguma forma hoje? Talvez estejam dizendo em silêncio, ah não, mas eu tenho tanta raiva. Eu respondo, olha, é até coerente. Quando somos orgulhosos, temos muita ira. Isaías 16:6 diz, ouvimos acerca da soberba de Moabe, da sua arrogância exagerada, e de todo o seu orgulho e do seu ódio. Olha lá, orgulho, ódio, arrogância, andam juntos ali, são afeições geminadas, e que sem arrependimento sobre o reconhecimento ali do orgulho, a mudança nunca vai acontecer, e vai continuar com raiva por conta da vaidade do coração, e não passa. Agora, se você não teme a Cristo, eu sinto muito porque tudo começa com Jesus Cristo. Mudar nesses aspectos sem Jesus Cristo é vazio. Então comece a suspeitar de si mesmo diante do que foi dito, olha, eu preciso de Jesus. Admita ali a sua culpa, a sua experiência, a sua negação do seu pecado. Fala, Senhor, eu estou errando nisso. Salmos 32, de 2 a 5, diz, enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha o pecado tomando forma onde? No corpo, na saúde. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Escondi os meus pecados. E irmãos, hoje há inúmeras teorias comportamentais, tá? Inúmeras teorias ali tabeladas que vão gerando cada vez mais assim justificativas para pecados inconfessos. E as pessoas vão realmente definhando, e tem que definhar mesmo, porque o pecado definha. E o exterior humano vai refletir no exterior humano na saúde, nos ossos, no físico, nos bramidos, com gemidos, com rugidos, com angústia, com agitação, com crise de pânico. E no interior humano, a alma, a emoção, o espírito, o interior, o humor, vai se tornando, como diz o salmista, em sequidão, e o coração torna-se como um feixe de palha seca, uma coisa completamente cheia de angústia. Então faça como o salmista. Salmos 32, 5, ele diz, olha, então reconheci diante de mim o meu pecado e não cobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Assuma.
Assuma. Não tem fórmula, irmãos. É obedecer Deus, confrontar o pecado e o coração ter o início de transformação. Você não vai sair daqui transformado do dia para a noite. O interior, sim, mas até que isso venha se expressar no exterior, leva um tempo. Então seja rápido em reconhecer suas faltas, em admitir a sua culpa, em pedir perdão, para que o Espírito de Deus floresça no seu interior. Não há ninguém perfeito aqui. Não há pais perfeitos, não há filhos perfeitos. Houve um pai perfeito e o filho errou. Houve um filho perfeito e os pais erraram. Como é que nos relacionamos? Pela graça, pela misericórdia, pelo perdão, pela obediência ao Senhor. Amém? Vamos colocar de pé? Até aqui a palavra, né? Senão o pessoal não entende. Vai refletindo aí no seu interior, no seu coração. Olha, Deus, eu acho que eu errei ali num pontinho, no outro. Lembro de uma historinha. Estou vendo uma manchinha aqui no meu coração, uma atitude assim. Falei dessa forma, estou pensando desse jeito. Tenho feito ali da minha família um relacionamento utilitarista. Tenho buscado vantagens pessoais. Tenho honrado pai e mãe só se eles forem bons para mim. Me ajude, Senhor, a honrar meu pai e minha mãe, porque o Senhor é Deus. Aos pais aqui, ó Deus, que estão tristes, consola, Senhor. O Senhor, como pai, compreende muito bem a rebeldia e a desobediência dos filhos. Contudo, como pais, o Senhor está conosco. Compreende, entende, consola, conforta, julga as intenções. Obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus presente, é Deus conosco. Obrigado porque podemos confiar nisso. Obrigado pela Tua palavra, que vai julgando ali as intenções do nosso coração, da nossa mente. De certa forma eu oro, Pai, para que aqueles que foram tocados por essa palavra sejam transformados pelo Espírito Santo. Talvez entre nós tenha alguns aqui que tenham sido envergonhados pela Tua palavra, que veio do alto. Que essa vergonha venha se tornar em arrependimento, ó Deus, em nome de Jesus. Também, Senhor, em nosso meio pode ter ainda os teimosos que desonram pais, chefes, patrões. Perdoa-os, ó Deus, em nome de Jesus. Há ainda talvez os zombadores, caluniadores, difamadores, ó Pai, que se arrependam de suas ações e que o fruto de justiça seja semeado a partir de hoje nessas vidas, em nome de Jesus. Que as famílias, ó Pai, da nossa igreja, a contar, ó Deus, da presença de cada um aqui, sejam tocadas por essa lucidez espiritual, de forma que o Evangelho venha se realizar na vida dos familiares, dos filhos, dos parentes, em nome de Jesus. Que sejamos, ó Deus, translúcidos, limpos, de forma a não tirar o brilho do Evangelho, a beleza de Cristo. Que as pessoas sejam atraídas por essa linda mensagem de amor, de comunhão, de perdão e de misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, em Jesus Cristo, eu sei que, puxa, eu errei demais, eu vi agora. Eu sei, a gente erra, todos erramos. Mas aqueles que estão em Cristo, lembrem-se, Deus não vai lembrar do que está na sua mente. Deus vai lembrar de você pela imagem do seu Filho Jesus Cristo.
é isso que vai permanecer na mente dele. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, que o amor de Deus, que é um amor peculiar, diferente, que nos une, que nos traz ali para perto do seu Filho, pela fé, pelo amor, e que a graça salvadora de Jesus Cristo, que nos salva, que é zelosa e vai produzindo naturalmente o fruto do Espírito para o bom relacionamento de Deus e com nós mesmos, e a comunhão do Espírito Santo que nos une com sabedoria em toda a nossa extensão, nos nossos relacionamentos e com o Senhor, sejam com todos, hoje e para sempre. Vão na paz, que Deus abençoe, irmãos. Tenham uma manhã maravilhosa. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!